Oi, gente! Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar. Esses dias há pouco aí no meu Instagram, @eliconstelar, eu fiz um vídeo sobre a ordem da ajuda, né? Bert Hellinger nos deixou no livro O Amor do Espírito 6 ordens da ajuda. E eu pensei, né, assim, como é importante essas ordens para que as pessoas se coloquem de forma equilibrada para ajudar o outro. Porque todos nós vamos precisar do outro na nossa vida e precisar ajudar de alguma forma. Tanto você vai necessitar de ajuda em algum momento da tua vida, como o outro também vai necessitar de uma ajuda. E de repente é você que precisa dar essa ajuda. Então as ordens da ajuda que Bert Hellinger nos deixou, elas nos dão um equilíbrio de forma incrível para que a gente possa dar continuidade às ordens do amor, que é a lei do pertencer, dar e receber e a lei da hierarquia. Então, as ordens da ajuda se faz necessária andar de mãozinhas dadas com as ordens do amor de Bert Hellinger. Essas ordens que não nos tira do local e do papel do que somos. Então, se eu sou mãe, eu me coloco no meu papel de mãe, nessa ordem hierárquica, nesse pertencer e nesse dar e receber. E assim, cada um vai se colocar dentro do seu papel, dentro do sistema familiar. Então, eu já falei da primeira ordem, quem quiser escutar, tá aí no meu Instagram, no feed. E hoje nós vamos falar da segunda ordem da ajuda que Bert Hellinger nos deixou. Esse grande mestre, esse grande avatar da filosofia dos relacionamentos humanos e que ele percebeu, descobriu, né? E nos deixou como legado que é o amor que move tudo que é de relacionamentos humanos. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a segunda ordem da ajuda. Então, ó, segunda ordem da ajuda. Ela diz o seguinte: submetermos às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas o permitem, Então a gente só pode intervir e apoiar à medida que ela nos permite, que aquele outro nos permite intervir. E eu vou dar exemplo para vocês poderem entender melhor isso, tá? Quando isso não acontece, quando a gente age ajudando do jeito que a gente quer, no pensamento da gente, dentro da força do que eu acho que é melhor para aquela pessoa, o que isso pode causar? Uma grande desordem. E que desordem é essa que o Bert Hellinger nos trouxe? É o seguinte: essa desordem, quando qualquer pessoa ajuda apenas sem perguntar ao outro e saber que ele está permitindo ser ajudado, a gente enfraquece tanto o ajudante, nós, como também aquele que espera a ajuda. Então há o quê? Um campo energético vital que vai se enfraquecendo. E isso também dentro dos campos das relações humanas. Então vamos dar um exemplo? Por exemplo, eu e no meu consultório, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, Elisângela, eu não consigo me casar, não consigo arranjar ninguém para me casar. Então, aí eu faço, então traga uma carta aqui, quando é com cartinhas, né? Traga uma carta que representa você e uma carta que representa a dificuldade de casar. E quando eu tô falando aqui de uma história que aconteceu, de uma história real, né? Então, quando ela trouxe essa outra carta que era a dificuldade de casar, quem era? Era o pai. Porque aí quando eu percebi que era o pai, eu pedi para ela trazer a mãe. E ela colocou a mãe do outro lado. Então, na cena da constelação, que a constelação ela vem também do psicodrama do Moreno, que o Bert trouxe isso para somar para a teoria dele. Então, quando eu percebi que ela estava no meio da briga dos pais, e de forma inconsciente, os filhos, quando eles se colocam no meio da briga dos pais, a gente não pergunta assim: mamãe, você quer se separar do papai? A gente vê muitas vezes relatos dentro de consultório, eu vejo muitas vezes relatos dentro de consultório, a mãe
passa o dia inteiro falando mal do pai. Inteiro. E os filhos escutando isso, né? Então, quando o filho escuta, ele vai criar uma ordem da ajuda dentro dele. Como eu vou ajudar a mamãe a sair desse casamento tão infeliz? Só que, quando o pai chega à noite em casa, é a sopa pronta, é a caminha pronta, é o pijama, é a roupa lavada, é um namorinho até, entendeu? Então, é um movimento de uma... Eu tô falando da mãe, mas isso também pode acontecer com o movimento paterno, tá, gente? Então, é um movimento onde a mãe, como grande, ela quebra essa hierarquia, se coloca menor, fazendo o filho ou a filha se tornar um divã para ela. E nesse momento, a alma do filho que recebeu a vida da mãe, que tem essa pressão de ter que devolver agradecendo alguma coisa, o primeiro movimento dentro da alma do filho é dizer em que eu posso ajudar a minha mãe. E sabe o que é que os filhos fazem? Tentam separar os pais. Ficam apenas tentando. No fundo, quando eu levo ela a perceber através daquela cena onde ela estava no meio dos pais, a dizer assim: mamãe, eu agora saio do meio da briga de vocês. Porque você, mamãe, você já decidiu. Você já decidiu ficar com o papai. Do jeito que ele é. Do jeito que ele lhe trata. Com todas as traições, com tudo que esse casal é. Então, eu devolvo esse lugar perto do papai para você. Então, eu pego a bonequinha da mãe dela e coloco perto do pai e ela no lugar de filha. Nesse movimento, eu coloquei ela na ordem hierárquica do amor de filha. E a ajuda passa a ser assim. Escutar, mas já saber que dentro a filha ou o filho precisa saber que dentro da mãe já houve uma decisão. Então, no fundo, quando muitas vezes o filho diz assim, ou a filha, né? Mamãe, vamos se separar do papai. Aí a mãe olha aquele questionamento, faz assim, sai daqui, vai fazer um almoço, sai de cena. Por que ela saiu de cena? Porque de forma inconsciente ela decidiu, eu fico com esse homem do jeito que ele é. Mas no verbal ela fala para os filhos que não quer, que não é nem que não quer, que tem queixas desse marido. Então isso causa uma desordem muito grande, porque o desejo da filha era separar a mãe. E ela luta com todas as forças dela para separar essa mãe desse pai. Ela não perguntou, aí entra aqui, ó, não perguntou se de fato é isso que a mãe quer. E ela também não consegue, lógico, sem um processo terapêutico, descobrir que a mãe já tomou a decisão de ficar com o pai. Então, quando isso acontece, é necessário haver um desmame dessa fala dessa mãe para essa filha. Para que esse desmame tem que ser amoroso. É escutar. Apenas escutar. E dentro da filha ela dizer: você já decidiu, mamãe. Você já decidiu. Então, gente, a gente precisa saber se o outro quer. E muitas vezes, quando o outro não fala que não quer ou fala que quer, às vezes a gente também é necessário observar as atitudes das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu quero... Ui, meu brinco caiu. A pessoa diz assim, eu quero me separar. Mas não faz um movimento para que isso aconteça. Então, o que é que ela quer, na verdade? Ela não permite o apoio da ajuda. Ela pode até em algum momento verbalizar para a filha, eu quero, filha, me separar do seu pai. Mas aí não faz nada, fica lá, sabe, assim como se fosse uma pessoa inocente. Então essa é também uma forma de dizer,
eu agrado a você dizendo que quero, mas no fundo, no meu mais profundo inconsciente, eu não permito essa ajuda. Então a gente precisa ter a coragem de muitas vezes deixar o outro com o que ele consegue, mesmo que isso seja uma dor profunda para ele. E se ele está e se ele aguenta, é porque ele tem força para isso. Então coloque-se no seu lugar de filha e de filho e siga para juntar força vital dentro do seu coração para a sua vida. E assim você prosseguir ajudando também a você. Gente, um grande abraço e até a próxima terceira Ordem da Ajuda do Bert Helling. Tchau, tchau.